Adversário do Vasco, o Bragantino terá desfalque de goleiro titular. E quem vai pro gol é um cria da base do Vasco. Vamos falar também sobre a situação do Medel, hein? Medel tem um problema familiar e é bem pouco provável que o jogador vá a campo contra o Bragantino na próxima terça-feira. Vamos falar também sobre a chegada de Hugo Moura, já deu as suas primeiras palavras como jogador do Vasco. A situação do diretor executivo, por onde anda, os nomes especulados. Tem nome que estava sendo especulado que parece que o Vasco esfriou a situação. E também vamos falar sobre Fluminense e Vasco, a venda de ingressos já começará essa semana. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Já mando um abraço para a galera que é membro do canal. Muito obrigado mesmo pela moral de vocês. A gente vai começar a criar conteúdos exclusivos para membros do canal. Vocês vão receber vídeos que sairão antes para vocês, informações e tudo mais. Então, já mando um abraço aí a galera do grupo de membros também. Tem um bolão, tem tudo lá no grupo de membros. E olha, chegamos aos 13 mil, conto com vocês para chegar aos 15, hein? Então, se não é inscrito, se inscreva, dê uma moral. Antes de falar das informações do Vasco, para enfrentar a equipe do Bragantino, uma informação importante, inclusive falei na chamada, esta semana. Óbvio que a venda de ingressos começará esta semana, porque o jogo é no sábado, né? Mas enfim, a venda de ingressos para Vasco e Fluminense e Vasco, ela abrirá nessa quinta-feira. A venda de ingressos acontece para o jogo que será no sábado, às 16 horas, jogo no Maracanã. E os setores da torcida do Vasco é o setor norte, nível 2, segundo informações do Jornal Lance, R$ 120 a inteira, meia entrada 60, sócios do Vasco pagarão R$ 60. Então fique atento aí para a venda de ingressos para o clássico contra a equipe do Fluminense. Clássico que provavelmente teremos o Hugo Moura, o reforço do Vasco, presente neste jogo. Ele chegou ao Rio de Janeiro. Você está vendo imagem aí, a galera da BTB Esportes, canal do Pedrosa também estava lá, tem São Vascaínos também, e acompanharam a chegada de Hugo Moura. O Hugo Moura, inclusive, foi tietado por um torcedor que estava lá, e falou sobre a sua chegada ao Vasco da Gama. O Hugo Moura disse que pode esperar muita raça dele, né, dentro de campo, que sabe que o Vasco tem objetivos para esse ano, e ele chega com a missão de buscar esses objetivos e fazer com que o Vasco chegue para dar alegrias ao torcedor, e diz que sabe que vai ser um ano muito importante para o gigante da Colina. Hugo Moura, que passará por exames, como eu já falei aqui, assinará contrato por 3 anos com o Vasco, e aí sim poderá ser inscrito. A possibilidade dele jogar contra a equipe do Bragantino, ele teria que ser inscrito agora, né? Já aí, para amanhã tá no bid, e já passar aí para viajar com o elenco do Vasco nessa terça-feira para São Paulo, para Bragança Paulista. Então é muito pouco provável que o Hugo Moura jogue contra a equipe do Bragantino. Primeiro, porque ele não vai conseguir treinar. Segundo, por causa dos trâmites burocráticos. Então é bem pouco provável, só se faz conseguir agilizar bem rápido mesmo, e aí o Ramon Dias resolver colocar ele sem muito teste, aí ele vai para o jogo. Mas é bem pouco provável que o Hugo Moura enfrente a equipe do Bragantino. A decisão ficará aí por critério de Ramon Dias nesta terça-feira, que é quando deve sair a lista de relacionados do Vasco para enfrentar a equipe do Bragantino. Mas o Hugo Moura já está aí entre nós, já está para jogar aí pelo Vasco da Gama. Falando sobre o jogo contra a equipe do Bragantino, o Bragantino tem um desfalque, né? O Cleiton, goleiro Cleiton, ele teve um problema no jogo contra a equipe do Fluminense. Todo mundo lembra, no último sábado eles jogaram aqui no Rio de Janeiro, né? Contra a equipe do Fluminense.
E aí, o Cleiton teve um problema, saiu no segundo tempo e entrou Lucão. Quem lembra de Lucão? Lucão saiu do Vasco, foi para a equipe do Red Bull Bragantino e é muito provável que Lucão esteja em campo contra o Vasco, porque o Cleiton não treinou hoje, segundo Wagner Fernando. Informações também da galera lá de Bragança, é que o Cleiton não foi a campo nesta segunda-feira. Então, é muito provável que Lucão enfrente o Vasco pela primeira vez desde ter deixado o clube. Lucão, que na passagem pelo Vasco não foi tão bem. A torcida pegou no pé dele, com razão, porque falhou, inclusive, num momento muito importante, quando o Vasco jogava a Copa Sul-Americana. Ele acabou tendo uma falha contra a equipe do Defensa e Justiça, que decretou a saída do Vasco naquele momento. O Vasco, no final do ano também, no início do outro ano, né, porque o campeonato acabou em 2021. O Vasco foi rebaixado. Em 2022, o Vasco enviou aí o Lucão. Até hoje fala que foi de graça a equipe do Bragantino. E o Lucão pode aí, pela primeira vez, enfrentar o Vasco lá no Nabi Abichedi, onde o Vasco enfrentará a equipe do Bragantino. E a gente espera aí que não vá inventar de fechar gol contra o Vasco não, hein, Lucão? Não deixe para se amostrar agora não. Ele tomou um golaço, né, do Lima aí no meio da semana, pelo Campeonato Brasileiro. Mas enfim, falando agora sobre Medel, a situação de Medel é o seguinte, a gente até falou aqui durante o vídeo que a gente achava que o problema pessoal dele poderia ser envolvido o filho, mas não é. O Medel postou nas suas redes sociais com a sua mãe, é um problema de saúde. O Medel viajou até o Chile, inclusive ele postou nas redes sociais aí de mão dada com a mãe dele. E ele tá lá, tá próximo. Muito pouco provável também que ele jogue contra a equipe do Bragantino. E aí, provável substituto é o João Vitor. E vai se encaixar bem nesse jogo, né? O Bragantino que tem um jogo muito rápido, ali tem atacantes muito rápidos, Zelinho e tudo mais. Mas é bem pouco provável que Medel esteja em campo contra a equipe do Bragantino nesta quarta-feira. O jogo é às 19 horas, viu, gente? Vou lembrar vocês, o jogo é às 19 horas, quarta-feira. A rodada já começa nessa terça, tem Bahia e Fluminense, mas fiquem de olhos aí, porque a rodada começa nessa terça e na quarta o Vasco joga às 19 horas. Então a gente vai ter live às 17h50. Então é isso. Só sobre diretor executivo. Olha, eu ia terminar o vídeo sem falar sobre isso. Diretor executivo. As pessoas próximas ao Admar Lopes, que era um nome que vinha se encontrando com a 77 Partners, dizem que parece que a situação esfriou. O Vasco não procurou mais o Admar e aparentemente vai buscar outro nome no mercado. Não há contato aí, desde o último contato, o Vasco não procurou o Admar Lopes. Surgiu o nome de André Zanota, cara que passou pelo Santos, passou pelo Grêmio, mas ainda não foi confirmado por momento, né, que tenha tido um contato entre os dois. Mas ouvimos dizer nos bastidores que houve uma intermediação aí para uma conversa e tudo mais, para trazer o André Zanota para o Vasco da Gama, ele que está aí na MLS. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Até a próxima e valeu!